Vou compartilhar a tela. Muito bem. Opa, não foi. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu descompartilhar. Tem vezes que não vai mesmo. Aqui tinha compartilhado para mim, professor. É que pra mim é que não foi. Aí, agora foi. Agora tá ok. Então sejam bem-vindos à aula número 4 de Resmate da Universidade Croton Educacional do curso de Engenharias e Arquitetura. Eu sou o professor Cláudio e essa é a aula 04, tá? Vamos que vamos então. Hoje o assunto é um pouquinho carregado de formas, como sempre, né, nessa matéria. Envolve cálculo, separe a calculadora aí para vocês irem acompanhando já os cálculos, tá? Tem uma teoria breve por trás disso, para você entender como é que você chega nas fórmulas. Esse aqui é meu e-mail que eu estava prometendo para vocês, ó, o e-mail da institucional, tá? Já está liberado meu acesso ao AVA. Só que eu não estou conseguindo gravar as aulas no AVA ainda, tá? Vocês têm que entrar direto pelo link ainda. Acho que essa semana eu resolvo isso aí. É claudio.hayasaki@croton.com.br, tá? Então vamos lá. Hoje é tensões de cisalhamento e de esmagamento. Vamos iniciar a aula. Então, vamos ao conceito de tensão de cisalhamento e tensão de esmagamento, tá? Então vamos lá. Semana passada, deixa eu botar o mouse aqui. Semana passada nós estudamos a força normal. Força normal, que era uma força axial. Hoje nós vamos estudar uma força que é chamada de tangencial. A área. Tá? Como assim? Vou explicar agora aqui, ó. Então você tem uma barra quadrada cortada. Imagina essa superfície de cima aqui, ó. Se você tem uma força bem no centro da superfície aqui, ó. Uma força F axial, ela é considerada uma força normal. Agora você tem a área. E você tem uma força que sai desse ponto aqui, ó. Uma força tal. É esse símbolo mesmo aqui, é um símbolo assim, tá? Ó. É uma letra grega que chama tau, T-A-U. Tem um tau e tem um outro tau no sentido contrário do outro lado. Ela não é perpendicular à área, ela é do lado da área, tá? Essa força tal é a força de cisalhamento. Como que eu vou ver a força de cisalhamento? Como vocês vão imaginar a força de cisalhamento?
Imagina que vocês têm uma folha de papel na mão, tá? Uma folha de papel na mão. E... Ah, pera aí, a câmera tá ligada, né? Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar a câmera, senão vai travar o vídeo aqui. Pronto, desliguei a câmera. Imagina que vocês tenham uma folha de papel na mão e puxe a mão direita para a esquerda e a mão esquerda para a esquerda da folha de papel. Puxa a mão direita para um lado e a mão esquerda no sentido oposto. Tração e tração nas duas mãos. Essa folha de papel ela tende a cisalhar, ela tende a rasgar, se você fizer isso. Puxar a mão direita para a direita e puxar a mão esquerda para a esquerda, segurando a folha de papel, tá? Essa folha vai tender a rasgar, e ela vai rasgar bem no meio da folha, né? Tá? Então, é um exemplo de força cisalhante. Tá? Você puxa de um lado você puxa para a direita e do lado você puxa para a esquerda, tá? É um exemplo de forças de cisalhamento. Tá bom? Agora esmagamento eu vou explicar mais para frente. Segura aí que depois eu explico, tá? Na hora que chegar no momento certo. Mas por enquanto cisalhamento. Então vamos continuar aqui. Imagina que você tenha uma treliça. E devido... Professor, sua tela tá congelada. Minha tela congelou? Pra mim tá normal. Ela não mudou? Tá escrito assim, ó. Para finalizar o laudo técnico a ser entregue. Essa aí, professor. Essa aí. Pra mim tá nessa tela aí também. O que será que aconteceu com sua tela aí? Será que caiu sua conexão? Quem que tá falando aí? Não, eu tô pelo navegador. Eu vou desligar aqui e entrar pelo... Aí, agora foi. Ah. Você não pode entrar pelo AVA, tá? Você tem que entrar pelo link direto. Você não pode acessar pelo AVA, tá? Porque eu não tô com acesso para gravação de áudio pelo AVA. Você tem que entrar pelo link no direto. Entendeu? Beleza, agora apareceu a tela, resistência dos materiais. Tá. Então tá bom, então. Ótimo. Continuando. Então, o que acontece? Tem uma treliça, né? Você é o encarregado do setor da empresa do projeto. Aí o coordenador informou a seguinte condição. As conexões foram executadas da treliça, né? Com parafusos de diâmetro 8 milímetros. E estão sujeitos ao cisalhamento simples. Cisalhamento simples. No projeto existente, as ligações nos nós da treliça estão conforme a figura a seguir. Então nós temos a treliça, toda a barra é conectada à outra através de parafusos. E esses parafusos têm diâmetro de 8 milímetros, tá? As conexões foram executadas com parafuso de diâmetro de 8 milímetros. Então são 8 milímetros. E é cisalhamento simples. Não é duplo, porque vai ter o duplo também que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas por enquanto é simples, tá? Então essa é a situação problema. Que nós vamos ver só no final da aula como que resolve, tá? Situação problema. Então temos aqui, ó,
a barra DE, a barra EF, a barra CE e a barra EG. Então, a conexão aqui é no parafuso, né? Você tem um parafuso, 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 parafuso. Certo? Aí acontece o seguinte. Sabe-se também que o parafuso ele tem a tensão de cisalhamento de 320 megapascal. E as barras não devem exceder a tensão de esmagamento de 400 megapascal. Assim, você terá que calcular as tensões atuantes nas ligações das barras. Então, nós temos a seguinte situação. Tensão de cisalhamento igual a 320 e a tensão de esmagamento máxima, essa aqui também é máxima, igual a 400 megapascal. Depois a gente vai voltar aqui no final da aula nessa situação problema, tá? Aí acontece agora o que é a explicação da tensão de cisalhamento. Então, o que é essa tensão de cisalhamento? Então, imagine que você tenha exatamente isso. Uma estrutura B, apoiada aqui no B, uma estrutura apoiada nesse bloco D, e em cima você vai analisar esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Você vai analisar exatamente isso aqui, ó. Isso, isso, isso e isso. Você vai analisar esse pedacinho aqui, ó. Que tá marcado aqui, ó. Foi jogado para cá, tá? Então você tem uma força F bem no centro de gravidade. E você vai ter duas reações contrárias ao F. Tá? Duas reações contrárias ao F. Como que vai chamar essa força contrária ao F? Vai chamar força cortante. Força cortante ou V, tá? Força cortante V. E a tensão que vai ser aplicada nas duas paredes, nessa parede aqui, ó, e nessa parede aqui, vai ser colocada aqui, ó, do lado desse bloquinho aqui, ó. Tá? É como se eu estivesse pegando essa parede aqui e a parede de trás, ó. Tá? Então você vai ter... Isso tudo no bloco C. Essa segunda força que o senhor está mostrando aí é tudo no bloco C. Não tem nada a ver com o bloco A e nem com o bloco D. Acima do D. Você está analisando só esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom, obrigado. Aí você pega essa parede aqui, ó. Essa parede, essa e essa. E a de trás. Essa e essa. Então você vai ter a tensão aqui, ó. Nessa parede e a tensão na outra parede para cima. Tá tudo para cima. Essa tensão que é para cima, tá? Essa tensão que é para cima, certo? Ela é a tensão de cisalhamento, tal médio. Tá? É a tensão
de cisalhamento. Os apoios, eles são dois elementos rígidos. E a peça está recebendo uma carga F, onde no plano A, B e CD ocorrem as forças tangenciais. Tangencial quer dizer que está ao lado, está tangenciando. Quando tangencia, que está do lado, né? Na seção, como vemos naquela figura lá. A tensão de cisalhamento média na área da seção, conforme a figura, é expressa, faltou um acento aqui, é expressa por meio da equação 1.3. T médio, tal médio é igual cortante sobre área. Tensão de cisalhamento. Tensão. Deixa eu trocar a cor, acho que o branco fica melhor. Tensão de cisalhamento média é igual a cortante dividido pela área. Tá? É o tal, é a letra grega tal. Tal médio é igual a V sobre A. E a tensão normal, lembra da semana passada? A tensão normal era assim, ó. Força axial dividido pela área. Então é parecido, né? Não muda muita coisa. Isso aqui era na aula 03. Tensão normal de tração ou compressão, tá? Tração ou compressão. Então vamos continuar. Bom, aqui ele está explicando exatamente isso daí, né? A tensão de cisalhamento, fala sobre os elementos de ligação, ela ocorre principalmente aqui, ó. Tá vendo, ó? Nos elementos de ligações, como parafusos, pinos, pregos, rebites, entre outros. Tá aqui que é rebite. Rebite é um tipo de ligação também, né? Ele é um elemento metálico e serve para união também de superfície, de chapas, tá? Já viram uma panela rebitada? Então, aquele pino que tem na panela é um rebite, é um exemplo de um rebite, tá? O que mais? Aqui... É exatamente isso. E a tensão de cisalhamento, a unidade é Newton por metro quadrado. Tá? Bom, isso aqui é mais uma teoria, depois vocês dão uma lida, que é mais teórica, tá? Que fala sobre a tensão de cisalhamento. Ele fala o seguinte, ó. Numa seção, tá, a tensão de cisalhamento máxima, ela varia parabolicamente. Tá vendo aqui, ó? Então você tem uma parábola aqui, ó. Tá? E o valor máximo da tensão é exatamente quando você chega no meio. Se tiver H, é no H sobre 2.
que vai acontecer o valor máximo aqui da tensão. Então esse valorzinho aqui, ó, que é o vértice da parábola, é quando o y é igual a h sobre 2, tá? Só isso que ele falou naquele texto comprido lá. Beleza? Bom, o que vai interessar para a gente vai começar agora. Então imagina a seguinte situação, tá? Seguinte situação. Você tem, no primeira situação, o cisalhamento simples. Então, de um lado você tem uma chapa A, embaixo você tem uma chapa B, unidas pelo parafuso CD. E a chapa A, ela está submetida a uma força externa F para a direita. Está puxando a chapa A para a direita. Como reação, a chapa B vai ter uma força contrária F'. Tá bom? Para equilibrar, lembra disso aqui, ó. Somatória das forças em x igual a 0. Equilibrou, tá? Somatória das forças em x igual a 0. Beleza, beleza, beleza. No parafuso, olhando agora só o parafuso, ó, o que vai acontecer no parafuso? Ele está puxando o parafuso para a direita. Essa primeira metade aqui, ó, ela vai ser puxada para a direita, porque tem uma força na chapa aqui. Então vai ter uma força para a direita. E do lado esquerdo vai ter uma força para a esquerda, devido à reação contrária à força F. Tá? Essa força está puxando para a direita, então tem uma força F', que tem o mesmo valor da força F, só que sentido oposto. Beleza? Se você fizer um corte... Oi. Esse F' não é derivada de F, não, né? Não. É uma força de reação. Lei de ação e reação de Newton. Ação e reação de Newton. Não tem nada a ver com derivada, não. Tá? E aí, você faz um corte no parafuso. Cortou o parafuso. Aí está analisando o parafuso aqui. Tem a cabeça de cima e o corte. Você tem a força F aqui para a direita. A força P é o que você quer determinar. Tá? P. Então F vai ser igual a P. F é igual a P no corte. Tá? Você cortou aqui E'. E' é um corte. No corpo do parafuso, tá? Você não pode cortar na cabeça, né? Você tem que cortar no corpo do parafuso, tá? Você não pode cortar na cabeça do parafuso, hein? Tem que cortar no corpo do parafuso, tá? Então você tem a força F que empurra para a direita e você tem a reação P. E o F é igual ao P. Porque só tem duas forças, uma para a direita e uma para a esquerda. Então guarde isso aqui, F igual a P. Para o cisalhamento simples.
F igual a P. Tá, F igual a P. Beleza? A força de cisalhamento é a tendência a você cortar o parafuso. É a tendência ao corte do parafuso. Se tem uma força para a direita, o F é igual ao P. Tá? Só tem duas forças. Tem uma força para a direita e tem que ter a força para a esquerda. Só que elas são em sentidos contrários. Certo? Aí vai acontecer o seguinte. A tensão de cisalhamento vai ser tal igual a F sobre A. Força sobre área. Tá? Cisalhamento simples. P sobre A. Beleza. Tá? Agora você imagina a seguinte situação. Para um cisalhamento duplo. Cisalhamento duplo. Então você tem uma chapa, uma outra chapa, um espaçamento e dois parafusos, tá? Um EG e um HJ. Você vai analisar o parafuso HJ. A chapa A tem uma força externa puxando para a direita, tá? E você vai fazer um corte no parafuso HJ. Cortando aqui Professor, nessa aí eu teria que cortar também o CDT? Não. Não, você vai cortar aqui, ó. Você vai fazer um corte aqui, exatamente nessa linha, KK linha. Depois você vai fazer um corte nessa linha aqui, ó. Imediatamente na junção da barra da chapa C com a chapa A e na junção da chapa D com a chapa A. Vai fazer dois cortes. Vai fazer um corte aqui. Depois você vai fazer um corte aqui. Tá? Dois cortes você vai fazer. Isso aqui quer mostrar que não é uma chapa só. Tem uma chapa B e tá passado, tem um espaço aqui, tá? Então, tem um vácuo aqui. Tem uma distância de milímetros ou centímetros aqui. Tá? Elas não estão unidas. E é uma outra chapa A aqui. Então tem uma chapa A e uma chapa B. Beleza? Então você pega esse parafuso da direita, que é o HJ. Tem uma força puxando a chapa A para a direita. Então nessa seção do parafuso, nesse comprimento do parafuso, tem uma força para a direita, F. Beleza. Nessa seção do parafuso aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Nessa seçãozinha do parafuso aqui está em verde, vai ter uma força para a esquerda, para equilibrar. E embaixo, como as chapas C e D são iguais, a chapa C é igual à chapa D, tá? Então vai ter uma força para a esquerda também. Vou identificar por cores aqui para ficar mais fácil de estudar depois. Tá?
Então, você tem uma força F para a direita e que você tem que determinar as duas forças, FC e FD, que nós vamos chamar de P, que empurra o parafuso para a esquerda. Tem uma força nesse corte KK' e tem uma força nesse corte LL'. Qual o valor da força F? F é igual a 2P. F é igual a 2P. Ou P é igual a metade do F. Então essa força aqui é metade da força que está para a direita. Se essa força F valer, por exemplo, 300 newton, cada uma para a esquerda vai valer metade, 150, 150, tá claro, né? Se essa força está cisalhando para a direita, as forças P vai valer metade, vai valer 150 cada uma. Se valer 500, 250 cada uma, para igualar com 500, tá bom? Entenderam, né? Então, no cisalhamento duplo, o F é igual a 2P, aí você passa o 2 dividindo do outro lado, vai ser que o P é igual ao F sobre 2. Ou seja, quando você tem uma chapa separada por duas chapas, você tem um cisalhamento duplo, tá? Sendo que a chapa de cima é igual à chapa de baixo. Então você tem uma força F, as duas forças de reação contrária. As duas forças de reação contrária valem metade do F. Beleza? Professor, isso vice-versa, se eu tivesse o F, o exemplo que o senhor deu aí, o F 300 newton, por exemplo, e o F' 400 newton, eu teria que dividir, eu faria duas contas aí, é isso? Não, o F... Peraí. Não pode ser. O F tem que ser igual ao F', porque é o mesmo parafuso. Uma das forças em X tem que ser zero. É, isso. Boa. Se aqui deu 150, aqui também vai dar 150. Se aqui for 500, 250, 250, 250, 250. Aí, o que acontece? A tensão de cisalhamento média pode ser expressa da seguinte forma: P igual força dividido por 2A para o cisalhamento duplo. Cisalhamento duplo, tal médio igual é a força sobre 2A. Por quê? Porque não era o P, só que o P vale F sobre 2. Ó. Como está dividindo, eu passei o 2 multiplicando embaixo. Por isso que ficou F2A. Tá? Você poderia deixar assim, ó, F sobre 2 dividido por A, também estaria certo. Certo? Então guarde isso aí. Cisalhamento duplo, F dividido por 2, que é dividido por A. Beleza? Então vamos continuar. Vamos ao exemplo agora. Então nós temos a seguinte configuração. Você tem uma barra BC,
Você tem uma barra AB, AB. Você tem o diâmetro dessa barra 20 milímetros. Aliás, espera aí. Para os nós vai ser 25 milímetros, tá? É 25. É que tá falando, é nessa figura que a gente vai entender melhor, nessa figura aqui, tá? Diâmetro do parafuso, o diâmetro do parafuso é 25 milímetros. E o diâmetro da barra é 20 milímetros. Da barra BC é 20 milímetros. E o diâmetro da barra B é 50 milímetros. Tá? Ele deu também a força BC, que é a tração. Então aqui que está o exemplo que eu falei aquela hora lá, ó. Tá? Se a força de tração vai ser uma força que puxa essa barra para fora, porque é a tração. No nó, você tem o nó B aqui e você tem o nó C lá em cima. Como ela está puxando para fora, ela vai puxar o nó para fora também. Certo? Porque vai ser tração no nó também. Tá? E a AB é compressão, ó. A AB é compressão. Então na barra AB é compressão. Beleza? Outra informação. Outra informação. Na ligação B é um cisalhamento simples. E na ligação A é um cisalhamento duplo. Na A é um cisalhamento duplo e na B é um cisalhamento simples. Beleza? Então vamos continuar. Vamos fazer o DCL da ligação C. Você tem o parafuso que tem o diâmetro de 25. Então está aqui o parafuso. Ele é um cilindro, diâmetro 25. Você tem a força de 100. Por que 100? Ele falou aqui, ó, BC igual a 100. BC igual a 100 tração. Então o C está aqui em cima. Então você tem a força BC de tração. 100 é tração. FB seria o contrário. Beleza? Qual o valor de FB, que é igual ao P? 100. 100 vezes 10 ao cubo, porque é 100 kN, certo? 100 kN. Então vai ficar tensão de cisalhamento igual P sobre A. 100 vezes 10 ao cubo dividido pela área. A área de um cilindro é igual a π diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Então vai ficar como? Tal vai dar 100 mil dividido por 3,1415, que é o valor do π, vezes 25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é 25 milímetros, dividido por 4. Aí vai dar o valor de 203 203
203,7 megapascal, que é 10 a sexta, né, pascal, tá? 203,7 megapascal. Essa no nó C, tá? Nessa aqui, ó. Aqui, ó. Então, analisando aqui, tá? Deu 203,7. Aquela força de 60 kN interfere em nada? Força de 60 kN. Essa força para baixo. Força de... É no nó B, né? Eu tô analisando o C, ó. Mas lá não é CB? BC, quer dizer? Ele falou aqui, ó. Para a treliça, vamos calcular as tensões de cisalhamento nos parafusos para os nós A e C. Para o nó A e para o nó C, tá? Tá, voltando aí. Desculpa atrapalhar de novo. Como você sabe, por exemplo, aí no BC, e ela é compressão? Tem como você explicar de novo? Que eu ainda não peguei essa. Não, tem que Se ser você- dado. Tem que ser dado no problema. Você não tem que adivinhar. Ele fala. Ele fala se é tração ou compressão. Não tem jeito de saber, tá? O exercício tem que fornecer isso aí. Ele falou que na barra BC é tração e na barra B é compressão, 80 kN de compressão. Não tem como adivinhar, tá? Não tem como adivinhar. Ele é um dado do exercício. É um dado que foi fornecido, certo? Mas tá onde isso? Nesse enunciado aí? Tá aqui, ó. Devido aos carregamentos de 60 kN em B, as forças internas da barra são BC igual a 100 kN de tração, T tração, e BC Beleza, 80 kN de compressão, C de compressão. beleza. Tá bom? Então agora, continuando, tá no nó C. Então a tensão de cisalhamento deu 203,7. Deu 203,7 megapascal. Vamos passar para o próximo. A figura a seguir mostra o cisalhamento duplo no parafuso A. Então vamos voltar lá. O parafuso é o A. Está aqui. Então você tem exatamente isso. Você tem duas chapas, a ligação, né? Isso aqui é igual a de baixo, a de cima é igual a de baixo, e você tem a barra no meio, tá? A barra no meio. E a força... Hã? Esse é duplo então, não é? Esse é duplo, isso. Sendo que a ligação da chapa de cima é igual a de baixo. E ele fala que a força é de compressão. Aqui, ó. AB igual a 80 kN C de compressão. Tá? Quando tem o C de parênteses é compressão. Aí, se é compressão, a força está empurrando para dentro. A força empurra para dentro. Comprime, empurra para dentro. Então você tem 80 para dentro. Agora analisando só o parafuso A, que está aqui, ó. Tá? Então ele tem o diâmetro de 25 milímetros. 80 para dentro e tem uma força F que é igual à força F que está embaixo. Qual o valor da força F? É igual a 80 sobre 2. Então F igual a 80 sobre 2, que vai dar 40 mil. 40 kN. KN. Tá? 40 kN. O P igual a 80 sobre 2. Beleza?
40 e 40. Então aqui vai ser igual a 40. E aqui vai ser igual a 40. Certo? Então guarde isso aí. Tal é igual. Tal é igual 40 10 ao cubo dividido por 3,1415. Você pode adotar o π como sendo esse valor que eu coloco aqui, tá? 3,1415 vezes 0,025 ao quadrado, fecha parênteses, divide por 4. Aí você vai achar que o tal vai dar 81 somente. 81,4 mega. Você vê que no cisalhamento duplo deu 81 e no simples era 203. Olha a diferença que deu. Então no simples, cisalhamento simples, tensão de cisalhamento médio 203. E no cisalhamento duplo, cis duplo, deu menos que a metade, né? A metade seria 101,5 e deu 81,4. Beleza? Ou seja, quando você tem, tá? O cisalhamento duplo, quando você tem o cisalhamento duplo, ela proporciona, ela gera uma tensão de cisalhamento bem menor que a cisalhamento simples. Por quê? Porque tem duas chapas, né? Ela distribui a força, a tensão, né? Que é a força sobre a área, em duas regiões. É igual está marcado aqui, ó, no desenho. Tal é igual P sobre A, que é P sobre 2A, que é igual a F sobre 2A. Tem uma força para a direita e você tem a região A puxando para a direita. Vai ter uma força puxando esse parafuso para a esquerda e uma força embaixo, mesma força, só que embaixo. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui. Vai ter uma força nessa região puxando para a esquerda e uma força puxando para a esquerda. E tem a força F que está aqui, ó. Essa aqui é a F. Quanto que vale a força em azul, hein? Vale exatamente F sobre 2. E essa aqui é F dividido por 2. Matou, né? Beleza? Professor, Ah. uma dúvida que me surgiu aqui. No caso, por exemplo, se ao invés de ter... No caso, nós estamos vendo uma montagem com 3 chapas. Se eu tivesse mais uma chapa aí, fazendo a mesma função dessa chapa, onde estão atuando as forças A e B, como ficaria, então, no caso, a distribuição de forças? Então, aí você teria, vamos supor que as chapas sejam iguais, né? Sim. A chapa, essa seria uma chapa externa igual a chapa externa de baixo, e 2 chapas no meio, ou seja, 4 chapas. Isso, exatamente. Você teria 2 forças para a direita, 2 forças para a direita
Aí você tem que pegar a somatória das duas forças para a direita, as duas chapas do meio, vai dar um valor. Esse valor você distribui e divide por 2, tá? Por exemplo, uma chapa deu 80 para a direita e a outra chapa também deu 80, aí dá 160. 160 sobre 2 vai dar 80. Então vai dar uma força para 80 para a esquerda e uma força 80 para baixo na última chapa, na quarta chapa para a esquerda e para baixo também, para a esquerda também. O que importa não é as chapas do meio, é as chapas do corte, sabe? Porque é onde você vai determinar a força. Você vai fazer a equação tal é igual P sobre A nos cortes. Então você vai cortar aqui e você vai cortar aqui, ó. Não vai cortar dentro das chapas, das N chapas que tiver no meio do corpo do parafuso. Você vai cortar imediatamente acima das chapas e imediatamente abaixo das chapas. Certo? Ok, professor, agora ficou claro. Obrigado. Nada. Continuando. Bom, aí agora tem a última teoria, que é a tensão de esmagamento. Tensão de esmagamento é o seguinte. Tensão de esmagamento é o seguinte. Você imagina que tem uma chapa de espessura T. Tá? A espessura da chapa é T. T de torre. E você tem o parafuso aqui, o corpo do parafuso, de diâmetro D. Então o diâmetro desse parafuso é D. Tá? O que acontece? Há uma tensão de esmagamento nessa região aqui, exatamente aqui, ó. Como se você tivesse pegado a metade aqui do círculo, ó. Tá? Então essa região aqui, que vai ser... Deixa eu fazer de novo aqui o desenho. Vai ficar assim, ó. Essa região aqui vai ter T de altura, que é a espessura da chapa, e o comprimento aqui vai ser dado pelo diâmetro do parafuso, que é a projeção do diâmetro. Aqui é o diâmetro, né? Ó, 2 vezes o raio. Então isso aqui, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é o diâmetro do parafuso. Então, o que acontece quando você tem grandes forças em pequenas áreas? Suponha que essa força aqui seja muito grande, da ordem de meganewtons. Por uma área de milímetros quadrados, você tem a chamada tensão de esmagamento. Grandes áreas, grandes forças para áreas minúsculas. Forças elevadas e áreas pequenas.
ocorre o fenômeno da tensão de esmagamento. Você tende a esmagar o furo, tá? E é dado pela seguinte fórmula: T igual a força sobre área. E T igual força sobre área. E o tal vai ser força T vezes o diâmetro do parafuso. Então essa é a mesma coisa, tá? Força sobre área. Só que a tensão de esmagamento é dada pela projeção do diâmetro na espessura da chapa. É a altura da chapa aqui, não, que é a espessura, né? Beleza? Forças T vezes D. Então é como se você estivesse pegando essa projeção aqui, ó. Professor, senhor, desculpa, deu até uma travada no meu computador, mas essa de esmagamento eu não consegui entender praticamente nada. Pedir o senhor explicar novamente demais, por gentileza. Não, eu explico, não tem problema. É como se estivesse pegando essa arinha que está pintada aqui, tá vendo? Que eu pintei aí. Sim. Vou explicar, ó. É assim, ó. O que acontece na tensão de esmagamento? Imagina que essa chapa seja muito grande, da ordem de metros quadrados. (15 metros por 2,5. É uma suposição só, tá? E o diâmetro do parafuso seja 25 milímetros. Quando você tem e a força, essa força F no parafuso, seja grande, seja da ordem de 10 kN. Quando você tem forças grandes e áreas pequenas, área do parafuso, você tem o que acontece, que a gente chama de tensão de esmagamento. A chapa, ela tende a esmagar o parafuso dentro do furo, sabe? Ela vai forçar o parafuso a ficar menor ainda. Entendi. E como é calculada a tensão de esmagamento? É força sobre área também. Ixi, minha internet tá ruim aqui. Apareceu uma mensagem aqui. Má qualidade da rede. Deixa eu ver aqui. Acho que agora melhorou, deixa eu ver. Não, melhorou. Aí é dado por essa fórmula. T igual força sobre área. Tal igual força sobre área. Só que a área agora vai ser dada pela área do parafuso, pela projeção da área do parafuso. Então você pega o raio, o diâmetro, que está dado por essa linha bem no meio do parafuso aqui, ó, e ia dar o D. Qual é essa altura? É a espessura da chapa, que é T. Tá? A espessura é T, e essa projeção do parafuso no furo é o seu diâmetro. Então, esse T, que é essa distância aqui, T é a altura, e D é a largura. Tá bom? Clareou, professor. Obrigado. Tá? É a tensão de esmagamento que eles falam aí. Tensão de
esmagamento. Beleza? Tensão de esmagamento. Então, aqui está explicado bem a fórmula. Ó. Sigma de esmagamento é igual a força sobre área, P sobre A, que é igual a P vezes a área. Tá vendo aqui, ó? T, que é essa distância aqui, vezes D, que é a projeção da área do parafuso. D. T vezes D. Espessura da chapa e D é o diâmetro do pino ou do parafuso. Beleza? Tensão de esmagamento é igual a P sobre a área, que é igual a P sobre T vezes D. Tá? T vezes D. Ótimo. Vamos a mais um exercício. Exemplo número 2. Vamos calcular as tensões de esmagamento nas ligações dos apoios A e C, conforme a figura 1,40 da treliça do exemplo da figura 1.36. Força BC 100 kN, força AC 80 kN. Na BC a tração e a AC é compressão. No nó C era cisalhamento simples. Tá? E no nó A, cisalhamento duplo. Então vamos calcular. Beleza? A força na barra ABC é 100 kN, tração. A chapa de apoio e a barra ABC têm a mesma espessura T. Então vamos ver lá. 20 e 20. Tá? A barra BC tem espessura 20 e a barra de apoio tem 20 também. E os parafusos que conectam têm diâmetro 25. Assim, a tensão de esmagamento na barra é a mesma na chapa de apoio, expressa por sigma E é igual a P T vezes D, que é igual, a força é 100, tá vendo? 100 vezes 10 ao cubo dividido por T, que é 20 milímetros, 0,020, vezes o D, que é milímetros, 0,025. Deu 210 a sexta Pascal, que é igual a 200 megapascal. Tá? 200 vezes 10 a sexta Pascal.
Você tem que colocar tudo em metros, tá? O T, que é a espessura em metros, e o D em metros. Por quê? Porque o P eu joguei em Pascal. 100 vezes 10 ao cubo Pascal. Então aqui tem que ser em metro. Beleza? Você poderia jogar direto deixando em milímetro quadrado se você lembrasse da seguinte situação. 1 Newton por milímetro quadrado é igual a 1 mega Pascal. Também daria certo. 1 Newton por milímetro quadrado igual a megapascal. Então, se você jogar aqui Newton, 100 vezes 10 ao cubo, você poderia deixar 20 e 25. Aí sairia direto em megapascal. Tá? Mas se você não se lembrasse disso, você joga tudo em metro, aí daria pascal. E megapascal é 10 a sexta. Beleza? Então dá na mesma. Megapascal é igual a 10 a sexta pascal. Certo? 1 megapascal é igual a 10 elevado a sexta pascal. Tá? Certo, gente? Tem que ser uma questão de unidades. Metros e metros, pascal e pascal. Ou Newton, milímetro e vezes milímetro. Aí vamos fazer agora na barra AC. Então, para a barra C. A força na barra C é compressão. C, 80 kN. Então, 80 vezes 10 ao cubo. 80 vezes 10 ao cubo. A espessura é 30. Vamos ver lá. As chapas de apoio é 25. Beleza. Mas o esmagamento ele vai se dar na chapa da barra, certo? A barra AB. AC, quer dizer, AC, desculpa, AC. A AC, ela possui espessura 30. Então vai ser 30. E o diâmetro do parafuso é 25. Diâmetro do parafuso 25. Então vai ficar 80.000 dividido por 750. 80.000 dividido por 750 dá 106,7. 67 megapascal. Ou seja, no cisalhamento simples deu 200 megapascal. Cisalhamento não, no esmagamento simples deu 200 megapascal. No esmagamento duplo deu 106,67, deu menor, tá? Já a tensão de esmagamento nas chapas de apoio, tensão de esmagamento na chapa de apoio é dada por, como aqui é 25 e aqui é 25, em vez de você fazer 25 mais 25, você já pode somar as duas espessuras juntas. 25 mais 25, são iguais, né? Então é como se tivesse uma chapa de 2 vezes 25, beleza?
Então vai dar 50, que é 25 mais 25. Da onde veio esse 50? Eu vou colocar aqui, ó. 25 mais 25 vezes o diâmetro. Esse 25 aqui, ó, é o diâmetro. Tá? Então vai ficar 80.000 dividido por 25 vezes 5 vai dar 125, 1.250. Então vai ficar 80.000 dividido por 1.250. Vai dar 64 megapascal. Notem que a tensão de esmagamento na chapa BC AC deu 106. Na chapa de apoio deu menor, 64. Beleza? E isso para cisalhamento duplo. Aqui, ó, no A. Para o C, que é cisalhamento simples, esmagamento simples, o esmagamento simples deu 200 megapascal. 200 megapascal. O esmagamento duplo deu 106,67 na chapa central e na chapa de apoio deu 64. Daí a gente conclui o seguinte, fazendo esses cálculos. O que a gente pode concluir de todos esses cálculos que foram feitos? A tensão de esmagamento que ocorre na área de contato é entre os elementos de ligação. A tensão de esmagamento ocorre na área entre os elementos de ligação. Caso você queira diminuir a tensão de esmagamento, você tem que aumentar a espessura do material ou o diâmetro do parafuso. Por quê? Por que isso? Eu vou explicar através da fórmula. Tensão de esmagamento. Força T vezes D. Se você quer diminuir, como a multiplicação é inversamente proporcional, se você aumentar qualquer um desses fatores aqui, ó, você vai diminuir o sigma E. Porque você está multiplicando, ó, eles são inversamente proporcionais. Se fosse a carga, se você diminuísse a carga, você ia diminuir a tensão de esmagamento. Mas se você diminuir a espessura, por exemplo, você aumenta a tensão de esmagamento. Tá? Então, inversamente proporcionais. Se você analisar a espessura e se você analisar o diâmetro, é a mesma coisa. Porque o diâmetro também multiplica a tensão de esmagamento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se você aumentar a espessura, você diminui a tensão de esmagamento. Se você aumentar o diâmetro do parafuso, você também diminui a tensão de esmagamento. Beleza? Porque são inversamente proporcionais.
são inversamente proporcionais, tá? Então, por causa disso, se você quer reduzir o sigma E, basta aumentar qualquer um dos dois, ou o diâmetro ou a espessura. Bom, aqui ele dá mais algumas explicações. Fala o seguinte: as tensões de esmagamento, elas são tensões normais que atuam no contato dos elementos. É o que eu falei, lembra que eu falei? Quando você possui o carregamento elevado sobre áreas pequenas, o carregamento é da ordem de 10 ao cubo e kilonewtons. E a área é milímetros quadrados. Então você tem altas forças e áreas bem pequenas. Então a chapa ela vai tentar amassar, né? Vai tentar esmagar o parafuso, tá? Porque a área do parafuso é bem pequena em relação à área da chapa. Por isso que ocorre a tensão de esmagamento. Bom, esse exemplo aqui é para quem faz engenharia civil. Ó. Pode ocorrer esmagamento na argamassa do assentamento que liga os blocos. O cuidado maior deve ser na alvenaria estrutural. Como assim? Sabe aqueles blocos de construção? Que constituem os blocos de argamassa da estrutura. Mas também pode ocorrer em alvenaria de vedação. Sendo assim, é o peso próprio dos tijolos que proporcionam o esmagamento. Então você tem um tijolinho e tem argamassa. Tem outro tijolinho e você tem argamassa. Tem mais um tijolo, argamassa. Aí aqui embaixo você tem uma série de tijolos também. Conforme você vai empilhando, o próprio peso dos tijolos vai ter uma força aqui, né? Ó, uma carga, um peso. Conforme você vai subir na parede, o próprio peso da alvenaria estrutural tende a esmagar a argamassa. Contato da argamassa. Então tem que tomar cuidado, tá? Por isso que tem que ser calculado, né? Não pode fazer a olho. Certo? Outro exemplo. No caso dos pilares. São elementos de compressão. Os pilares são elementos de compressão. Então, por exemplo, você tem uma área e você tem um pilar. Pilarzinho aqui. Você tem uma força de compressão nesse pilar. Tá? O que acontece? São elementos que atuam verticalmente nas estruturas. E como eles transmitem os esforços da estrutura para a base, eles podem proporcionar esmagamento na base. Então, imagina um pilar de uma construção bem imponente.
Aqui está o nosso pilar. O peso da estrutura vai ser jogado tudo no pilar. Você tem uma força P aqui, ó. O pilar, por sua vez, recebe o peso da estrutura. Só que ele não vai suportar sozinho, ele vai passar parte do peso para a base. Por isso que você tem que dimensionar certinho as condições do pilar. Tá? Uma outra situação de esmagamento seria, por exemplo, manja sistema de suspensão de veículo, a bandeja do amortecedor. Quando o carro passa em buracos, o amortecedor vibra. O peso do carro vai todo sendo passado conforme o carro passa no buraco. O amortecedor desce, a mola desce, o peso vai sendo transferido para baixo. A estrutura que está apoiada ela pode ser esmagada devido a essa força aqui, ó. Tá? Então essa bandeja do amortecedor ela pode ser esmagada devido ao peso do veículo, né? Se estiver muito cheio, né? Ou se tiver com vários passageiros, né? 5 ocupantes no veículo, por exemplo, é complicado, certo? Então ele pode causar esmagamento dos componentes da máquina. Aí nós chegamos à seguinte situação, problema. Estamos a um passo de concluir nossas tarefas nessa unidade. Para finalizar o estudo, temos que verificar o acréscimo de carga na treliça. Falta verificar a ligação nos nós da treliça. Dessa forma, foi verificado que nos nós da treliça estão conforme a figura a seguir. Você tem a barra EF, tem a barra DE, você tem a barra CS, tem a barra EG. Vamos verificar. A chapa é espessura 6,3 mm. Cada cantoneira foi parafusada em um dos perfis U superior e inferior. Então você tem perfil U. Perfil U é assim, ó. Para todas as conexões foi utilizado um parafuso com diâmetro 8 mm. E foi possível confirmar que o parafuso está sujeito a cisalhamento simples. É simples. Tá? Tal de cisalhamento máximo é 320. E a tensão de esmagamento máximo é 400. Analisaremos as resistências dos parafusos nas ligações. Então vamos analisar a resistência dos parafusos nas ligações. Calcularemos a tensão de cisalhamento que ocorre em cada parafuso. Também a tensão de esmagamento que cada parafuso proporciona nas ligações. Então vamos lá. Só mais uma coisa, a ligação das bases com a chapa proporciona um cisalhamento simples no parafuso. Tal de cisalhamento, tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento
tensão de cisalhamento é igual a força sobre área. Então a área é πd² sobre 4. Só que o diâmetro do parafuso é 8. Então vai ficar 3,1415 vezes 8, 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Vai dar 50,27 milímetros quadrados. Então a área deu isso aí. A área de cisalhamento, 50,27 milímetros quadrados. Lembrando que, ao mesmo tipo de ligação, para os dois lados da treliça, uma vez que as duplas cantoneiras são parafusadas uma de cada lado. Então, você tem a chapa, né? Você tem um perfil L. Você tem um perfil L aqui. Tá? Você tem uma ligação de um lado e a ligação do outro. É isso que ele fala aqui. Uma vez que as duplas cantoneiras são parafusadas uma de cada lado. Isto faz com que a força interna das barras da treliça divide-se para cada uma das cantoneiras. Agora a tensão de esmagamento. Tensão de esmagamento é igual a P dividido pela área, que é T vezes D. Tá? T vezes D. T é o diâmetro do parafuso e T é a espessura do contato que o parafuso faz na ligação com o perfil U. Assim, para o perfil L, T igual, a espessura igual a 5 mais 6,3 milímetros. E para o perfil U, T igual a 265 mais 6,3. Figura a seguir. 1.42a, 1.42b. Então vamos ver a figura para entender. Tá vendo aqui, ó? De aba. Ele tem somente. Por isso que deu esse valor aqui, ó. 5 para o perfil L, mais a espessura da chapa. No perfil U, é que está encoberto aqui, tá? Mas é perfil U. É 265 mais 6,3, que é a espessura da chapa. Tá? Então, o perfil U é 2,65 mais 6,3. Tá bom? Essa é a cantoneira em L. Por que L? Tem o formato de L, né? Tá vendo aqui, ó? Tem o formato de L. Né? Deixa eu pegar. Tem o formato de L. Por que U? Tem o formato de U. Tá?
Aí você joga naquele software lá. W-Truth. E vai calculando, ó. 2L, U, 2L, 2L, U, 2L, U, 2L, U, 2L, 2L. Você vai calcular todas as informações. A área do perfil, presente e futuro. Presente é o momento atual, futuro é depois da aplicação da tensão de esmagamento e da tensão de cisalhamento, tá? Quando você tem a força aplicada, forças externas e forças internas, você tem a situação futura. Aí nós vamos comparar, nós vamos pegar o maior valor do tal deu esse aqui, ó, 114,64. O maior valor da tensão de esmagamento. Professor, não é 127? Ah, é 127, tá certo. A força maior e a tensão normal. E vamos comparar na situação futura. Beleza? Então guarde isso aí. Então agora nós vamos comparar, vamos fazer a verificação. A maior tensão de cisalhamento médio nos parafusos não excede, ela não ultrapassa a tensão de cisalhamento permitida, que é 320 megapascal. Então vamos pegar a máxima tensão de cisalhamento, que deu essa aqui, ó, 150,65. Beleza, está menor que 320, tá ótimo. Então está ok. Para as tensões de esmagamento, tem-se 4 bases na condição de sobrecarga, que não atendem à tensão de esmagamento permitido, que é sigma E menor ou igual a 400. Por quê? Porque o sigma de esmagamento máximo é igual a 400. Só que se você ver, vai ter uma de 423 e a outra de 413. Tá aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Elas passam do valor de 400. E agora? E agora, José? E agora que a gente vai ter que modificar, né? Para diminuir a tensão de esmagamento, nós temos que recalcular a espessura da chapa. T igual a E mais 265.
Sigma é P sobre T vezes D. Aí você isola o T aqui, ó. T vai passar para cima e esse aqui vai passar para cá. Então T vai dar P sobre sigma E vezes D. Só que o E é T menos 265. Tá vendo aqui, ó? Passei o 265, tá somando, passa para o outro lado igual e passa com sinal negativo. Né? Então vai ficar menos 265. Só que o T, ele substituiu o lugar do T e jogou esse valor aqui, ó. P igual E sobre ED menos 2,65. Aí deu o quê? A chapa tem que ser maior do que 6,82 para a barra DF e JL. E para a barra EG e GI tem que ter uma espessura um pouquinho menor, 6,59. Vamos ver quanto que estava lá. É 6,3, né, se não me engano. 6,3. 265 mais 6,3. Então tem que ser maior que 6,82 e maior do que 6,59. Então, na hora que você vai calcular, você tem que sempre obedecer o seguinte, ó. A tensão admissível tem que ser menor que a tensão máxima. A tensão de cisalhamento tem que ser menor que a tensão máxima. E a tensão de esmagamento tem que ser menor que a tensão de esmagamento máxima. E se der maior? Se der maior, você tem que recalcular para trocar a espessura da chapa. Igual a gente fez aqui, ó. Só que a gente usou o software, né? Beleza? Mas, se for fazer na mão também dá muito mais trabalho, né? Você vai passar uma semana calculando isso aí. Tá? Mas deu isso aqui, ó. Menor que 6,82 e maior que 6,59. Então, o relatório que você vai entregar pro coordenador tem que apontar a seguinte situação: apenas uma ressalva quanto a reforço das ligações. Deverão ser trocadas as chapas para os nós D, E, F, G, I, J, L. Tá? Porque você tem que aumentar a espessura, né? Então você tem que trocar o reforço das ligações. Porque ela deu maior. A tensão de esmagamento ela deu maior. Tá? E não pode, tem que ser menor. Deu não ok. Beleza? Certo. Chegamos ao fim do assunto. Tem um tempinho ainda. O que eu vou fazer agora nesse tempinho? Eu vou abrir o trabalhinho e vou explicar o trabalhinho. Espera aí, antes de terminar a aula, tá? Deixa eu sair daqui. Vamos pegar de vocês aqui, ó.
Então aqui, ó. Primeiro exercício, atividade da B1. Determine a força nos membros da treliça. Use o método dos nós. Tá vendo esse exercício? O que acontece? No nó A é um rolete. No nó C é um pino. Então no pino vai ter duas reações, uma para cima e uma deitada, uma horizontal. No rolete tem quantas, hein? Só tem uma. E ela é para cima. Tem no nó D. No nó D tem uma reação externa. De 2 para a esquerda. Como que você vai fazer? Qual nó se começar? Não tem jeito de você saber. Você tem que achar a primeira reação de apoio. Tá? Então você escolhe um nó, ou o nó A ou o nó C. E calcula uma das reações de apoio. Tá? Escolhe o polo ou no A ou no C. Se você escolher no A, você vai achar a reação no C. Se você escolher no C, você vai achar a reação no nó A. Certo? Aí, depois que você calcular as reações de apoio, aí que você vai partir. Você vai escolher o primeiro nó a calcular. Aí pode ser ou o nó C ou o nó A, tanto faz. Por que o D não? Porque o D tem 3, né? Tem essa força e essa força. O D não dá. Então pode ser o nó A ou o nó C. Beleza? Segundo exercício. A luminária de 110 kg é sustentada por duas hastes, a B e a C, como mostra a figura 1.17a. Se a B tiver diâmetro de 18 mm e BC tiver diâmetro de 14 mm, determine a tensão normal média em cada haste. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quantos alunos estão aparecendo para vocês aí? Quantas pessoas tem logado na sala? Quanto? 23. 20. Tá, obrigado. Obrigado. Deixa eu só marcar aqui. Então a luminária tem um peso, então vai ter uma força para baixo aqui de 110 kg. Só que tem que multiplicar pela gravidade, né? Aí você vai ter uma tração no cabo AB e uma tração no cabo BC. Você dá para calcular o seno aqui desse ângulo, né? Ó. Que tem o lado 3, 4 e o lado da hipotenusa é 5. O diâmetro aqui é 18 e o diâmetro BC é 14. Ele quer saber a tensão normal nessa barra, nessa haste, e a tensão normal na haste PC. Tá? Depois o 3. Marque a alternativa correta a respeito da transformação. Esse nós temos o gráfico. A gente tem que analisar. Lê as 5 alternativas com calma. E marca a resposta aqui, ó. Tá? É baseado no gráfico. Essa interpretação é baseada somente nesse gráfico aqui, ó. Pois a 4 é de unidades, né? Não tem muito segredo, né? Só transformar. E aí acabou. A da turma de terça é diferente o trabalho. Da turma de terça,
você tem o método dos nós, você tem o valor da luminária, você tem um outro teste, que seria a transformação de unidades, tá? É um pouquinho diferente esse trabalho. Deixa eu só fazer um negócio aqui agora, antes que não dê mais certo. Ctrl End.